Hoje será a nossa primeira aula mesmo de linguagem C. Na aula anterior eu fiz apenas uma breve introdução ao Vim e agora eu irei começar a falar de C. Então, os principais tópicos da aula de hoje serão: irei explicar um pouco sobre as diretivas de pré-processamento e também como é possível relacionar o C com o McDonald's. Isso aí, irei relacionar o C com o McDonald's para que vocês possam entender melhor como que funciona, né, algumas coisas da linguagem. Mas antes de começar, eu queria falar novamente um pouco sobre o curso. Sei que eu já falei no vídeo de introdução, né, mas eu queria reforçar. Queria convidá-los a nos seguir durante o curso, pois, que nem eu disse, será um curso realmente diferenciado, né, pelo fato de abordarmos alguns tópicos que vão além dos livros, né. Ao invés de seguir um livro, nós iremos passar alguns conhecimentos que não são encontrados frequentemente, né, nos livros aí disponíveis no mercado. Por exemplo, como é possível fazer um overlap em um certo intervalo de blocos de memória, né? Eu havia falado sobre isso no vídeo de introdução, né? Então nós iremos aprender como fazer isso. Também iremos aprender como fazer um alarme em C, né? Não estou falando de alarme para Android ou iPhone, né? Mas o alarme em C no computador. O conceito de alarme é o seguinte, né? Estabelecer um horário e nesse horário uma música toca, certo? Então, iremos fazer exatamente isso. Só que o diferencial é que, além de estabelecer horas e minutos, nós iremos estabelecer os segundos também. Então, por exemplo, eu quero que o alarme desperte às 4 horas, 50 minutos e 32 segundos. Então, posso dizer que nós seremos capazes de fazer isso, certo? Outra coisa bem interessante também que a gente vai aprender é como trabalhar com looping, ou seja, uma repetição, sem utilizar as estruturas de repetição, como for, while ou do while, ou até mesmo a recursão também, que serve para isso, né? Quem está começando com C agora, eu sei que deve estar meio perdido no que eu estou falando, mas fiquem tranquilos que a gente vai ver tudo isso. E para quem já tem uma boa noção de C, deve estar pensando: o que esse cara está falando, né? Fazer um loop sem for, while do while? Pois é, posso garantir que é possível sim. E iremos saber daqui a algumas aulas quando vocês tiverem bastante conhecimento da linguagem C. Então vamos começar. Já abri o Vim aqui, né? O módulo de inserção. Vou escrever uma diretiva de pré-processamento que a gente vai usar bastante. Então, include stdio.h. O que significa isso? No C existe uma coisa chamada pré-processamento, né? Então, antes da compilação, o código ele é pré-processado. Quando você escreve essa linha que é uma diretiva de pré-processamento, né, você está falando para o pré-processador: ó, pega essa linha e substitua ela pelo conteúdo desse arquivo aqui, né? stdio.h. Mas será que isso aí é um arquivo mesmo? stdio.h? Nunca ouvi isso na minha vida. Então vamos ver se realmente é um arquivo. Deixa eu aumentar a tela que a gente vai precisar daqui a pouco. Aumentar um pouco a tela. Beleza? Então eu vou abrir outro terminal. Agora a gente vai para o diretório raiz. Então cd espaço barra, estamos no diretório raiz. Isso aqui, pessoal, são tudo pastas do sistema, então muito cuidado ao manusear essas pastas, né? Não entre qualquer pasta e começa a editar qualquer arquivo, que pode haver danos irreparáveis para o sistema. Então vamos com cuidado aqui. Vamos entrar nessa pasta usr, cd usr. Vamos ver o que tem aqui dentro. Bin games include, olha só, include. Será que esse é o mesmo include que eu escrevi aqui? Então vamos ver se realmente é a mesma coisa. cd include, include. Vamos dar um ls. Olha só, alguma coisa de familiar eu já notei. Acho que vocês também notaram. É esse ponto H aqui, né? Ponto H, ponto H, ponto H. Você vê que aqui no Vim eu escrevi include stdio.h. Isso quer dizer que deve existir um arquivo stdio.h nesse diretório. Então vamos procurar aqui. Aqui, stdio.h, certo? Então eu provei para vocês que esse arquivo realmente existe. Então vamos abrir ele para a gente ter uma noção do que tem dentro dele. Eu vou usar o gedit, né? Gedit stdio.h. Aqui está o gedit. Mas antes vou mostrar uma coisinha simples aqui para vocês,
né? Eu vou abrir o Gedit, só que eu vou colocar esse e-comercial no fim. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o Gedit ele vai ser aberto em modo de background, ou seja, ele vai ser aberto em segundo plano. Se eu abrir o Gedit sem esse e-comercial, vocês vão ver que eu não posso digitar nada aqui no terminal, né? Porque ele está executando o Gedit em foreground, em primeiro plano. Então eu quero executar o Gedit em segundo plano, então eu coloco o e-comercial. Aí vocês veem que o Gedit abriu, mas eu ainda posso aqui mexer livremente no terminal, certo? Então beleza, só um conceito aí de Linux, mas vamos lá. Esse aqui é o arquivo sdo.h, vamos explorar ele. Aqui tem algumas coisas escritas. Aqui tem um monte de coisa que a gente não faz ideia que serve, né? Faz ideia para que serve tudo isso, né? Mas tudo bem, vamos deixar isso um pouco de lado, vamos voltar aqui pro Vim. Uma coisa que eu queria mostrar, antes só retomar rapidamente, não, então isso aqui é um arquivo cabeçalho, né? Isso aqui é uma diretiva de pré-processamento, você fala pro pré-processador que ele deve substituir essa linha pelo conteúdo desse arquivo, que no caso seria tudo isso aqui, né? E como funciona a linguagem C? Depois desse pré-processamento, há o chamado compilação, certo? Mas cuidado, que tem gente que fala que a compilação é pegar o código fonte, né, que é o que a gente edita, e transformar em código executável. Mas cuidado que não é exatamente isso, né? Compilação é você pegar o código fonte e transformar em código objeto. E a link edição é você pegar o código objeto e transformar em código executável, né? Transformar em executável. Lógico que eu não vou começar aqui a falar de teoria da compilação, porque essa aqui é a primeira aula de C, né? Não faz sentido eu começar a falar muita coisa de compilação, então eu vou omitir um pouco, né? Mas quem tiver curiosidade mais pode dar uma procurada aí, principalmente no nosso professor Google, né? E beleza. Então, outra coisa que eu quero mostrar para vocês são duas palavras importantíssimas que a gente vai usar bastante ao longo do curso: printf e scanf, né? O que são esses dois carinhas aqui? Printf e scanf são duas funções de entrada e saída de dados, certo? Até escrever aqui, ou mostrar outra coisa, em C, para inserir um comentário no código, vocês colocam barra asterisco, coloca o seu comentário, asterisco barra para fechar, certo? Então tudo que tiver aqui no meio, ele vai ser como comentário, e no pré-processamento, tudo que for comentário vai ser transformado em linha em branco, para na compilação não correr nenhum erro. Então, stdio, o que isso quer dizer? Standard input output, certo? Então, entrada e saída padrões, né? Entrada e saída padrão. O printf scanf é justamente isso. O printf quer dizer, é uma função que trabalha com a saída, né? Saída padrão, e o scanf trabalha com a entrada, né? Então essas duas funções a gente já deu para perceber que serve para exibir dados na tela principalmente, e ler dados do teclado, que o teclado a gente vai ver depois que é a entrada padrão, né, do computador. E eu queria fazer uma pausa aqui, como eu prometi, eu falei que ia relacionar a linguagem C com o McDonald's, mas antes eu vou salvar esse arquivo, né? Então ESC para entrar no módulo normal, dois pontos W. Só toma cuidado que a gente está no diretório dos includes aqui, né? A gente está no include, e se eu salvar só com o nome do arquivo, ele vai salvar aqui dentro do include, mas eu não quero isso. Então, como eu disse, vamos colocar o caminho que ele vai salvar. Então, barra home, barra prenda C, aula 3 agora. O arquivo eu vou chamar de include, apenas include, certo? Opa. O arquivo já existe, então vamos forçar. Acho que eu já tinha feito alguns testes antes, então eu já salvei ele. Então vamos forçar salvar. Forcei. Beleza, está salva. Então agora eu vou abrir uma outra tela. Isso era uma coisa que estava nos slides lá também. Então, dois pontos new, ele abre uma nova tela. Tá aqui para mim, sem nome, uma nova tela, né? Com nada. E para que eu possa fazer com que essa tela seja única, porque por exemplo, eu não quero trabalhar com duas telas. Quero trabalhar só com essa. Então vocês vão dar o seguinte comando: dois pontos only. Only quer dizer único. Então essa aqui agora será a nossa
única tela. Então eu vou abrir um arquivo aqui, 2.z, home, aprenda a C, aula 3, o arquivo McDonald's, que é o que eu prometi que a gente iria trabalhar. E de editar. Então está aqui nosso McDonald's. E você deve estar perguntando, como será então que McDonald's está ligado com linguagem C? Então eu tenho, posso dizer que tem tudo a ver. Por quê? Imagine que sejam 10 horas da manhã, se não tomou café, saiu correndo de casa, né? O almoço ainda está longe, se para no McDonald's. Então você está aqui embaixo, chega no balcão, tem atendente, então você fala assim, ó, eu não tomei café, estou morrendo de fome, só que eu também não posso comer muito, porque daqui a pouco é almoço, né? Então 10 horas da manhã você não pode comer tanto assim. Então o que você vai pedir? Você vai pedir só 5 Big Tastes. Opa! Vou pedir aqui. Vou pedir apenas 5 Big Tastes. 5 Big Tastes. 2 duplo quarteirões. Opa! 2 duplo quarteirões. Sei que aqui no Brasil acho que não existe, né? Mas tenho certeza que lá nos Estados Unidos existe. Nos Estados Unidos, na Alemanha pelo menos, eu sei que existe. Então você está sem fome, você só quer forrar o estômago para a hora do almoço. Você pede aqui 5 Big Tastes e 2 duplo quarteirões, né? Só para dar uma forrada no estômago. Bom, enfim. Primeira coisa, o atendente vai olhar para sua cara, né? Vai pensar que você é um ET, mas tudo bem. Só que qual que é a função do atendente? É pegar o seu pedido, que no caso são 5 Big Tastes e 2 duplo quarteirões, e passar para quem? Para os funcionários, certo? Então, os funcionários eles irão receber o seu pedido e irão fazer o que? Os funcionários são pessoas que têm uma certa função, uma empresa, né? E nesse caso aqui do McDonald's em especial, eles irão produzir, né, o seu pedido através através das máquinas, né? Através das máquinas eles vão pegar seu pedido e realizar a sua vontade, né? Produzir os seus 5 grandes Big Tastes duplo quarteirões, né? Nem tão grande assim, né? Hoje em dia o McDonald's os lanches estão diminuindo, mas enfim, eles irão produzir os seus 5 Big Tastes e 2 duplo quarteirões. Irão fazer o que? Irão retornar alguma coisa. Retornar o que? O seu produto, ou seja, os 5 Big Tastes e os 2 duplos quarteirões, certo? Então, você fez um pedido, o atendente passou para os funcionários através das máquinas eles realizaram, né, a sua vontade, que seria comer os 2 lanches, né? E devolveram alguma coisa. Devolveram o que? Os lanches, certo? Então, o que isso tem a ver com printf scanf que eu tinha explicado ali? Então, agora eu vou explicar o que isso tem a ver com printf scanf. Deixa eu apagar isso aqui. Vamos voltar aqui ao nosso balcão, não vamos destruir o balcão, né? Beleza. Então você continua sendo você. Aí, por exemplo, você quer imprimir algum dado na tela. Você quer imprimir um dado na tela. Então você tem um pedido, né? No caso do McDonald's seriam os 5 Big Tastes e 2 duplo quarteirões. Agora, pensando na linguagem C, você quer imprimir dados na tela. Você tem um pedido. O atendente, quem que é o atendente? Deixa eu procurar a função printf aqui para provar para vocês que ele realmente existe. Aqui, função printf, está vendo? Dentro desses parênteses, a gente vai ver que isso aqui são parâmetros, né? Parâmetros. Então eu posso dizer que os atendentes funcionam como se fosse um parâmetro. Ele vai levar o seu pedido até os funcionários, ou seja, quem são os funcionários aqui? No caso seria o printf ou printf scanf, certo? Esses seriam os funcionários da linguagem C, né? Estou dando exemplo aqui da linguagem C com McDonald's. Então, essa analogia, o seu pedido são os parâmetros das funções, e os atendentes eles são responsáveis por levar esses parâmetros, a sua vontade, né, o que você quer, o seu pedido, para os funcionários. Aí depois que eles vão fazer, eles vão realizar o seu pedido através de quem? Das máquinas, né? Ou do próprio computador. Aqui, como a gente está falando de programação, eles vão
atender o seu pedido através das máquinas, né, do computador. Então o printf scanf, o printf no caso vai imprimir algum dado na tela, o dado que você quiser, ele vai imprimir, e o scanf no caso ele tem a função de ler caracteres, né, ler dados do teclado. Beleza, depois que tudo isso for feito, depois que a sua vontade foi realizada, o que acontece? Tem que retornar alguma coisa, né? Que nem você pediu os hambúrgueres, eles fizeram os hambúrgueres e retornaram os hambúrgueres para você, né? Então nesse caso aqui difere um pouco, porque eles realizam o seu pedido, só que tá vendo aqui, ó, que no printf está escrito int, isso quer dizer o quê? Que ele vai retornar um inteiro, né? Não se preocupam com isso, que a gente vai explorar bem o printf e o scanf, depois a gente vai ver o que quer dizer esse int, né? Mas tenha em mente que eles vão retornar alguma coisa. Eles receberam um pedido através dos atendentes, eles receberam esse pedido, né? Através dos atendentes, que são os parâmetros. Eles realizaram o seu pedido através das máquinas, né? Com auxílio das máquinas, e retornaram alguma coisa para você. Tranquilo? Então essa é a analogia que você pode fazer do printf e do scanf em relação ao McDonald's. Essa parte de retornar valor, que nem eu falei, não se preocupe que a gente vai explorar a fundo o que quer dizer se retornar esse valor. Então tem em mente só isso, que você passa um pedido, o seu pedido é feito e algo é retornado. Às vezes nem sempre é retornado, né? A gente vai ver quando você é ignorado, você não recebe nada de volta, né? A função não retorna nada, mas isso fica para algumas aulas. Mas nessa aula o intuito foi isso, foi mostrar as diretivas, mostrar como que funciona essa parte de pré-processamento. Então o pré-processador ele substitui aquelas linhas lá do include stdio, por exemplo, pelo conteúdo do arquivo cabeçalho, né? Vocês vão ver que durante o curso a gente vai usar vários arquivos cabeçalho, né? Não só o stdio.h, a gente vai usar stdlib.h, string.h, enfim, inúmeros arquivos cabeçalho. E também, né? Outro objetivo dessa aula foi mostrar aí o grande McDonald's em relação ao C, e vocês viram que realmente tem tudo a ver. Tudo a ver por causa do quê? Por causa do pedido, por causa da realização do pedido e por causa de alguma coisa em retorno, né? Então, nas próximas aulas vocês vão ver a fundo o que quer dizer esse valor de retorno, como eu já havia explicado, né? E acredito que na próxima aula já dá para fazer pelo menos um programinha em C, programinha simples, o clássico Hello World pelo menos, ou quem sabe fazer mais o Hello World mais algum, né? Vamos ver quanto tempo vai levar tudo isso, né? Mas por hoje o objetivo acho que foi cumprido. Você deve ter entendido pelo menos por cima, né, o que são as diretivas e como que funcionam essas funções. Vocês veem que todas essas funções do printf, scanf estão tudo documentados nesse arquivo stdio.h. É por isso que a gente faz o include lá no começo, para a gente pro compilador ter acesso a essas informações, né? Como que ele vai utilizar o printf se ele não tem um arquivo que ele consiga acessar o printf, né? Então, é por isso que a gente precisa dar aquele include lá no começo. Mas vocês veem que com o passar do tempo isso vai ser natural, vocês vão entender facilmente como tudo isso funciona, né? Hoje isso foi só uma introdução mesmo nessas diretivas, e ao longo do curso a gente vai explorando cada vez mais. Tranquilo? Então, fiquem ligados, obrigado pela audiência aí, por assistir o vídeo, e até a próxima aula.